mais forte é que quando eu me acordava, todos os dias, 4 horas da manhã, o primeiro canto do quarto, da casa que eu ia, era o quarto do meu filho, para ver se ele estava bem, estava acordado, estava dormindo, alguma coisa. E eu beijava a testa dele e dizia: Aleph, mamãe te ama. E ele dizia: eu também amo a mãe. Mais forte é que agora no Dia das Mães, eu não vou ter o abraço do meu filho. Mais forte que agora no Dia das Mães, eu não vou receber o eu te amo do meu filho. Saí pela manhã para ir trabalhar, abri a porta, dia 11, vi meu filho deitado, dormindo. Isso no dia 11. Saí para trabalhar. Cheguei por volta de 8 horas, perguntei por ele, tinha ido para casa da namorada. Cheguei e perguntei por ele, sim, cadê o Jardel? Não, eu fui para casa da namorada. Quer dizer, quando eu vi meu filho, ele estava morto. Eu não pude dar nem o abraço do meu filho. As pessoas fazem essa maldade achando que isso só acontece com a família dos outros. Acontece com a sua também. As pessoas que fizeram isso com meu filho, elas estão tendo o direito. O direito que foi tirado do meu filho naquela noite. Eles estão com a família, com os filhos, com a mãe deles. E nós? A única coisa que a gente pode fazer é uma visita ao cemitério. Verdade. Somente isso. Eu só espero que a justiça prevaleça. Porque se ela não prevalecer, se precisar ir para as instâncias de fora do país, você pode ficar certo que nós vamos. Com certeza. O que tiraram da gente naquela noite não foi pouca coisa, não. Eles tiraram uma coisa de mim que eu não sei nem explicar a dor que eu sinto. Infelizmente eu não sei explicar. Eu tinha recebido um telefonema avisando que ele tinha recebido um tiro. O meu filho tinha recebido um tiro, até então eu não sabia dos demais. E um pouco antes, minutos antes, eu tinha escutado vários tiros. E como mãe, eu já senti que alguma coisa era com ele. E quando o telefone tocou, eu disse a notícia do Paulo Filho, que eu atendi, foi uma pessoa me falando sobre isso. E eu perguntei aonde ele está. Está em casa, na calçada. Eu moro no sítio. A senhora Tem estava duas onde? na minha casa. Ah, em casa. E tem duas entradas. Né? Uma próxima à minha igreja, que foi aonde aconteceu, próximo onde aconteceu, e a minha outra entrada para outra rua. E o meu quarto fica com a entrada para outra rua. Aí eu já estava de camisola, já fui botando o vestido por cima do camisola e já fui avisando. Levanta, marido, que o Paulo Filho levou um tiro. Ele está onde? Ele está na calçada. Saímos atravessando o sítio e já chegamos lá. Quando eu vi, como eu disse, vi ele lá gemendo, não consegui chegar perto dele, passei por ele, peguei no Aleph, achando que era o Jardel, peguei nas costas dele, achei já fria, mas eu peguei na cabeça, achei quentinha. Meu marido veio atrás e já voltou, porque ele achou que não tinha sido. E voltou, pegou o carro, deu uma volta na rua, na caminhonete, para socorrer. Veio os vizinhos e pegaram ele e colocaram no carro.
Antes disso acontecer, quando eu cheguei, as pessoas começaram a sair aos poucos e os carros que fizeram isso começaram a voltar. E as pessoas começaram a gritar, eles estão voltando. E eles começaram a atirar na rua, como se estivessem atirando para cima, avisando que estavam voltando. Todo mundo entrou. E eu só disse pro meu filho, para de gemer, aguenta a dor que eles estão voltando. Nesse momento eu não sei se ele aguentou a dor depois de 10 tiros ou se ele desmaiou. Mas ele calou-se. Eu só sei que eles levaram. Quem tinha mochila com seus documentos, eles levaram. Quem tinha celular que tinha caído no chão, eles levaram, como levaram do meu filho, levaram a identidade do meu filho, levaram a mochila que estava com os documentos e as coisas do filho dela. Não levaram do Jardel porque ele tinha entrado e deixado a mochila em casa. Eles puxaram o Jardel, por relato da minha filha, quando ele estava saindo do portão. Eles puxaram. E atiraram mais, né? A perícia disse que quando eles atiraram novamente foi o tiro dito por eles de misericórdia. E depois foram, quando eu percebi que eles tinham saído, eu fui até lá, meu filho me chamando, mãe, eu te amo, mãe, vem cá, mas eu não conseguia chegar perto dele. Mas eu também, as pessoas que começaram a sair, que me olhavam, achavam, essa mulher tá louca, o filho dela não faz nada, não tem ação de chegar perto, de se desesperar, de chorar. Eu peguei o celular, que eu tinha saído com o celular, e liguei. Uma viseira até então, não sabia quem tinha sido. Tem gravado, saiu no jornal, eu falando, e falei para eles que tinha acontecido, que tinha um sobrevivente, e que eles viessem. Nesse momento eu parei de falar e fiquei só segurando o celular. Porque quando meu marido chegou com os amigos e pegaram o meu filho por dentro do carro, e eu falei, leve o meu sobrinho, o Jardel tá aqui, ele tá vivo. E levaram, pegaram ele emborcado do jeito que ele estava, porque ficaram com medo de virar. E botaram ele emborcado no carro. E eu saí atrás. Passei e vi o Alisson, que era um amigo deles, deitado, e eu vi que ele já estava morto. Baixei, peguei o pescoço dele, peguei no braço, não senti nenhuma pulsação e vi o tiro aqui. Um buraquinho, sangue escorrendo. E fui até o carro. Eu não olhei para o lado. Quando eles colocaram e veio a Catarina com o filho dela, o Pedro, as pessoas trazendo o Pedro, porque ela dizendo que ele ainda estava vivo, colocaram no carro. E eu disse, vão, porque o Alisson está morto. E eles saíram. Quando eu me virei, aí eu botei a mão na cabeça. Meu Deus, é o Jardel. É o meu sobrinho. Como eu vou avisar minha irmã? Como eu vou dar essa notícia para minha irmã? E eu cheguei perto dele. E eu ainda consegui passar a mão no rosto dele. Aí eu saí, me afastei, porque pouco tempo depois chegou o carro da polícia e começou a perguntar quem era aqueles meninos. Eu falei que quem estava ali era o Alisson e quem estava do outro lado. O Alisson não sabia o sobrenome, mas do Jardel eu dei o nome completo, Jardel Lima dos Santos. Perícia chegou, minha irmã deu, meu cunhado deu, e ele deu entrada no IML como indigente. Por má vontade. Não tem outro motivo, né? Inclusive eu assinei. Quando eu liguei, eu não liguei para ela. Eu liguei para minha outra irmã. Para minha outra irmã eu disse, o Jardel levou um tiro, ela disse, é grávida, que ele está morto. Mas ela não entendeu ou não quis entender. Meu filho recitou uma poesia e como eu era evangélica e eu cuidava, eu ensinava na igreja peças teatrais, e meu filho recitou uma poesia, ele muito vergonhoso, que ele dizia assim, frágil e pequenina, mas apenas na aparência, pois seus feitos de heroína merecem ser comentados. Eu me sinto heroína. E quem fez essa heroína não foi o tempo. Quem fez essa heroína foi meu próprio filho.
Meu filho exigiu que eu fosse uma heroína. O Jardel exigiu que a Suderli fosse uma heroína. E todos os outros filhos. Então, eu me sinto uma heroína. Me sinto diferente. Estava em casa dormindo quando eu recebi uma ligação que ele tinha levado um tiro. Tinha tido um tiroteio na rua e ele tinha levado um tiro no ombro. Chamei meu marido, pegamos o carro e fomos. Eu só soube quando eu cheguei lá. Quando a gente foi encostando o carro, eu de longe eu vi. Meu marido nem tinha visto, porque ele estava manobrando o carro e eu vi, de longe eu conheci. De longe eu conheci e quando eu vi, eu fiquei sem ação. Naquele dia, não tive reação. A única coisa que eu fui fazer pelo meu filho foi passar a noite com ele. Até o corpo dele ser recolhido. E sem poder encostar, né? Aqueles detalhes. E no outro dia, ele foi recolhido por volta de 5h30 da manhã. Eu vim para casa para pegar a documentação para ele fazer o enterro. E na sexta-feira, você abrir a televisão e você vê o policial dando uma entrevista que aquilo dali tinha sido coisa de traficante, que eles eram envolvidos com alguma coisa, com gangue, sem nem saber quem eram nossos filhos. E ela liga pra mim e diz, Silvia, fala pro teu marido levar o Jardel pro... Qual é o nome? Pro Imprudente. Ponto Imprudente. Que eu tô levando o cartão pra lá, Ponto Imprudente. E eu disse, não, venha pra cá, porque o Paulo já saiu. Ela vai e diz, por que ele não socorreu meu filho? Não, ele foi com o Sidney. Foi o Sidney? Foi, ele falou com ele, foi comigo. Por que ele não socorreu meu filho? Aí... E eu não tive coragem de dizer o porquê. Desliguei o telefone e desliguei literalmente o telefone. Para que eles não retornassem. Só vim ligar quando eles chegaram. Pouco tempo depois, meu marido liga e diz, Silvia, graças a Deus, não é o Jardel que está aqui. Aí eu vou e digo, ele já tem chegado quando meu marido liga. Não, meu filho, ele não está aí porque ele é o que ficou aqui em frente à igreja. Aí ele nem conseguiu falar, eu fui desligar o telefone. Porque o Jardel, no período dele, da infância, ele ia passar 15 dias lá em casa de férias, uma semana de férias, a irmã nasceu, ele levava, já com 2, 3 anos ele levava. Os pais iam deixar, quando era no dia certo, eles voltarem, que eles iam voltar, eles iam pegar, porque ele casa nem espaço, muito espaço, então para a criança era perfeito, e eles amavam estar lá. Depois que foram crescendo foi que ele começou a ir menos, né? Mas eu tenho ele como filho, porque no período que a minha irmã engravidou, eles estavam vivendo, a família dela, uma crise. E ele, essa gravidez, o nascimento dele, veio como uma união para aquela família. Então, para nós, tias, eu e as minhas outras irmãs, tínhamos realmente ele, a Laís, como filhos. Porque foi que restaurou. Porque a Laís também, quando foi nascer, também estava em crise. E o nascimento da Laís trouxe um avivamento para aquela família. E a dor é terrível. O meu filho, quando meu marido me ligou de madrugada, que ele estava na sala de cirurgia, dizendo que ele tinha tido uma parada respiratória, mas tinha tornado. Pouco tempo depois ele me liga dizendo que ele teve uma parada cardíaca e que tornou. E que os médicos saíram e realmente não deram esperança. Se ele voltasse a ter outro durante a cirurgia, talvez não tivesse como ressuscitar. Mas eu fiz o que as outras mães não puderam fazer. Eu entreguei ali ao Senhor Deus, sou evangélica, entreguei a Ele. Senhor, a vida do meu filho é tua, mas tu sabe o coração da tua serva.
Eu não posso pedir pelos demais que levaram um tiro. Eu posso pedir que a alma deles o seu resgate. Mas o meu filho é teu, praticamente nasceu na tua presença. Agora o Senhor sabe do meu coração. O Senhor sabe o coração da minha irmã. Quem é que tem um coração e uma mente mais forte para aguentar a perca de um filho? E ele passou na cirurgia, ficou na UTI precisando com urgência de uma UTI, todo mundo batalhando por esta UTI. No caminho dele, do hospital, quando foi conseguido, 4 dias depois, a UTI, do caminho do hospital para lá, ele teve outra, já chegando. E quando ele entrou na UTI, ele teve outra. Isso, no dia seguinte, ele estava na UTI que eu cheguei, que a gente não podia ficar com a UTI, mas às 2 horas de visita, ele ficava 1 hora com ele, eu ficava outra hora. Ou seja, eu estava despedaçada, mas eu chegava lá, não podia embargar minha voz, eu tinha que estar lá sem emoção. Então, quando faltavam palavras, eu começava a cantar para ele, passava a mão na cabeça dele, ficava coçando a cabeça dele, ele em coma, mas eu também tinha que conversar. E dessa vez, essa segunda vez, no segundo dia, ele teve outra parada. Quando eu cheguei, tinham dito que ele teve outra parada. E eu saí, já tinha falado com ele, já estava saindo com o meu marido ficar com ele. Aí fui perguntar, e eles só me disseram. E eu saí amparada por policiais lá de dentro, porque ele estava com escolta, porque eu não aguentava mais andar. Eu tenho problema de saúde e eu comecei a passar mal e eles se deram até a cadeira deles para me sentar. Não posso deixar de dizer isso porque realmente foi verdade. Mas eu acho que ele ficou uns 15 dias em coma, mais ou menos isso. De 11 a 15 dias, eu não sei ao certo. Ele saiu meio esquecido desse coma. Ele não lembrava de nada do que tinha acontecido naquele dia. Mas a primeira coisa que ele perguntou foi pela irmã. Cadê a Tainá? Ela tá bem? Tá. Tudo bem. Quando ele começou a melhorar, começou a lembrar, aí ele começou a perguntar pelos meninos. Mãe, o Jardel. Mãe, o Alisson. Ele não lembrava que o Pedro, filho da Catarina, estava lá. Mãe, o amigo do Jardel. Não, cada família está cuidando dos seus filhos no hospital. A senhora não teve coragem de dizer? Não tive, e tive ordem do médico para não falar de imediato, porque o caso ainda era grave. Eu só fui dizer, quando faltava 3 dias para ele sair, que eu fui dizer que o Jardel tinha morrido. Ele achou que ele tinha morrido recente e que... No hospital. Não tinha resistido, porque eu disse que ele tinha ficado em coma e que ele não tinha saído do coma. E fui criando coisas. Aí, quando ele chegou em casa, foi que eu fui relatar Como é que tinha sido? como que todos tinham morrido lá. E ele chegou em casa depois de quanto tempo? Ele entrou na madrugada do dia 12 de novembro, ele saiu no dia 31 de dezembro. Foi quando ele foi para casa. E cheio de sequela, porque atingiu o pulmão, atingiu o fígado, atingiu rim. Né? Recente, agora em fevereiro, ele retirou uma bala da panturrilha, que o médico nem sabia que essa bala existia. Tem bala alojada no corpo. Ou seja, ele teve na média de 10 balas, de 10 tiros nele. Porque ele também levou na cabeça como os demais, só que o dele passou raspando. Não atingiu. Mas uma certa vez eu disse que eu queria que todos eles, os filhos e os maridos, porque teve pais de família mortos também, que eles tivessem sido sequelados como o meu. Sequela como o meu teve, perdeu um braço, um movimento de um braço, um movimento de uma perna, seria o de menos. Que a única coisa que o meu filho tinha na mochila era o uniforme do colégio, o tênis,
o uniforme de futsal que ele fazia no Cuca. Três vezes na semana ele fazia futsal no Cuca. O celular e uns salmos e uma cabeça de um Cristo que ele tinha. Que nem eu sabia que ele tinha. Ele tinha comprado na rua. Botou na mochila. Era a única coisa que meu filho tinha. Qual era o perigo que meu filho causava para aquelas pessoas? Nenhum. Tiraram o direito de defesa do meu filho. Se hoje eles estão onde estão, eles causaram um mal maior. Eu não deixo me levar pelo medo. Eu não deixo de andar, eu não deixo de resolver minhas coisas, de ir no centro da cidade, de fazer meus pagamentos, de fazer meu mercantil. Não deixo. Tanto é que estou na minha casa. Mas eu tenho medo. Eu passo, o carro do Honda passa, eu fico olhando. Não vou mentir. Eu tenho meus receios. Se eu vejo as motos do GAT passando, eu tenho medo. Se eles passam na minha rua, ou se eu tô mesmo no interior, que eu vejo que eles passaram para fazer alguma ronda, alguma coisa, se eles estiverem do lado de fora, venham para dentro, não fiquem. E é porque lá também é um terreno grande, um sítio grande, a casa. Não fiquem nem aqui dentro, fora. Fiquem dentro de casa. O que mudou é que eu realmente quero justiça. E que as autoridades, elas parem de serem coniventes com o ato errado. Porque eu não estou querendo é que o policial inocente venha pagar. O que eu quero, o que todas as mães, todas as famílias desses inocentes querem, é que os culpados venham pagar. Esses sim nós queremos. Em lutar por justiça. Justiça, eu sei que todos já sabem que eles não eram culpados, mas falta agora os culpados serem condenados e serem exonerados. Por quê? Do que adianta? Como posso eu pagar um salário de uma pessoa que assassinou meu filho? Como é que pode? Não aceito. Não tem como aceitar. Suderli não aceita, nenhuma das mães aceita. Essa é a questão, essa que é a verdade. Isso eu quero deixar bem claro, eu e as outras mães, para o estado do Ceará. Nós não vamos aceitar isso. Então, o estado do Ceará nos deve essa resposta. E a resposta que nós queremos é condenação para os culpados e exoneração dos cargos. Não tem desculpa e não aceito desculpas. As mais fortes sorrisos dele, que era 24 horas. Era 24 horas com um sorriso no rosto. Era um menino muito querido na rua. Muito. Onde ele passava era perto. Eu falando, esse canto, todo mundo chamava, Jardel, onde é que você vai? Jardel agora, cadê a tua namorada? Cadê não sei o quê? Sempre. Vai jogar de bola agora, quando ele saía com a chuteira, já vai jogar de bola. Não, já vou jogar de bola, volto já. Sempre ele era um menino muito solícito. As pessoas pediam a ele para fazer as coisas na rua, minha vizinha mesmo. Chamava ele, Jardel, vem aqui ajeitar minha televisão, a antena que não tá boa. Ele ia ajeitar. Ele queria fazer 18 anos, ele não poderia seguir o exército, porque ele teve um acidente com 11 anos e perdeu 3 dedos do pé. Então, ele, com certeza, não ia fazer o que a dona Ana queria. Mas ele queria tirar a carteira de motorista, que adorava dirigir carro e moto. Eram 2 coisas que ele adorava. Aprendeu com 13 anos. E ensinou os primos. E ensinou os primos tudinho. Hoje era alegria, na verdade, dos primos, quando se reúne, não se fala em outra coisa. A conversa gira em várias coisas, mas sempre o nome dele está no meio. Mesmo agora. Ele continua presente. Presente 24 horas, praticamente. Não, eu não permaneço a mesma, até porque depois do que ocorreu, a gente nunca é o mesmo. A gente tira força da onde não tem. A gente dá um sorriso, sorri com os lábios, mas com o coração, infelizmente, não se sorri mais. Eu acho que não tenho como ter uma lembrança de antes. Eu tenho uma lembrança dele sempre, sabe? Porque ele tá aqui.
eu procuro mais pensar em colocar lembranças do Jardel. Do momento que ele ia para minha casa. Do momento que antes de dormir ele dizia, inclusive eu tive até um sonho, eu falei para minha irmã uma vez, que ele dizia, tia, eu quero leite com Nescau. E eu ia preparar um copo de leite com Nescau para ele poder ir dormir. Porque sempre foi muito ruim para comer. Tenho lembrança dele chegar e me dar um beijo. Quando eu estava na minha mãe, ele chegava, tia, benção, tia, me dava um beijo. De alguns dias antes desse acontecido, ele ter ido lá, tinha terminado o culto, eu estava na calçada da casa do meu pastor, e ele desceu do ônibus, ia passando, eu não conheci, eu estava sem o óculos, eu não enxergo muito bem de longe. Aí eu fui e botei o óculos, ele é o Jardel, eu fiquei olhando. Aí ele, que é isso, tia? Tá cega, tá velha assim, não conhece mais o sobrinho? Aí deu boa noite para as pessoas que estavam próximas e me abraçou e me beijou. Essa é a última lembrança que eu tenho dele.